Alô, quem tá aí? Seja muito bem-vindo ao Mapa da Mente. E hoje a gente vai descomplicar a neurociência e a saúde, mas sem aqueles jargões médicos, ou só um pouquinho, tá? Mas sem enrolação. Hoje o tema ele é quente, tá? A gente vai falar sobre autismos. E me acompanha até o final para você entender, inclusive, o porquê desse plural que eu usei aqui. Mas deixa eu te falar umas coisinhas antes, até para te gerar previsibilidade. Que se você for autista, você vai gostar dessa previsibilidade. A gente vai fazer uma viagem por 3 estações. Primeiro, o que é o autismo e como que funcionam os 3 níveis de suporte, em que a gente, de maneira clássica, né, ou melhor, o significado de cada suporte também. Segunda estação, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o fenótipo autista ampliado, que explica aqueles traços de família que às vezes não chegam a virar um diagnóstico. E por fim, as 4 classes fenotípicas. Quentíssimo isso aqui, tá? Recém saiu do forno essa atualização. Foi um estudo publicado em 2025 que revelou, ao analisar mais de 5.000 crianças, alguns achados bem interessantes. Mas calma que não é só isso, viu? E ao longo do caminho você vai perceber o porquê, na verdade, que cada detalhe importa na hora de escolher as intervenções e ajustar também as expectativas, seja você um profissional, familiar ou própria pessoa autista. Respira fundo então, que a rotela é longa, mas eu prometo que você vai sair daqui entendendo tudo. Bora lá? Vamos começar do começo então. Autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma neurodivergência, é um jeito diferente do cérebro de funcionar. Por exemplo, com menos social e com mais sistematização de entendimento. Em outras palavras, é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Os profissionais adoram falar isso, neurodesenvolvimento. Então assim, pessoas autistas, elas nascem autistas e se desenvolvem autistas, apresentando uma caracterização que desde a infância vai se expressar em 2 áreas principais, que são o quê? Áreas de social e áreas de padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Isso significa que pessoas podem ter um desafio maior para ler gestos, entonações ou mesmo expressões faciais, e ao mesmo tempo pode refletir ou se ver refém de rotinas mais rígidas, hiperfocadas em interesses específicos ou que repetem ali movimentos de forma reconfortante. A intensidade desses traços ela varia muito, e por isso que se fala em espectro, e que envolve, fora os critérios de diagnóstico, muitas e inúmeras características de padrões de funcionamento, que inclusive fazem sobreposição com outras neurodivergências, como por exemplo o TDAH ou altas habilidades de superdotação. E aqui só estou mencionando um pouquinho sobre o sensorial, que não tem nem como critério diagnóstico tão forte, tá? Mas enfim, adiante. O diagnóstico ele ainda é clínico, não existe um exame para sangue que vai lá dar um positivo para autismo. Mesmo aquela inteligência artificial que já ficou famosa por identificar padrões visuais oculares, ainda necessita do crivo clínico para o diagnóstico. O profissional ele vai reunir, então, uma história de desenvolvimento, né? Mesmo porque 8 a cada 10 autistas têm atraso de desenvolvimento, e também vai observar comportamento. E, quando disponível, utilizar escalas padronizadas e dados neuropsicológicos ou neuropsicopedagógicos. Ele também vai verificar, esse profissional, se esse traço autista causa prejuízo na vida cotidiana, porque traço sem prejuízo não forma diagnóstico, sem sofrimento também não tem diagnóstico, tudo bem? Dentro da prática clínica, a gente usa 3 níveis de suporte propostos pelo DSM-5-TR, ou seja, o Manual da Psiquiatria, que funcionam como um guia rápido de quantidade de ajuda que a pessoa autista precisa. No nível 1 de suporte, que é chamado de requer suporte, essa pessoa ela pode viver de forma relativamente independente, mas esbarra em situações dentro ou fora de situações sociais de rotina, tá? Que podem gerar sofrimento. Por exemplo, um sofrimento para depois de um dia de trabalho ir para o mercado às 19 horas da noite, uma criança gritando, com gente estressada, batendo carrinho, super lotado ali. Barulho, luz, inclusive, né? Se alguém fosse para mim, por exemplo, me ajudaria muito. O ponto de eu não precisar ali perder 3 horas em tristeza e desregulação emocional tentando ficar melhor, tentando me regular depois de ter ficado só 10 minutinhos no mercado nesse horário de pico. Essa ajuda seria um suporte. Pegou? Entendeu? Mesmo porque, se fosse nível 0 de suporte, não era autista, tá bom? Adiante. Nível 2 de suporte. Requer suporte substancial. A rigidez, as dificuldades de comunicação, elas vão aparecer em vários contextos aqui. E intervenções diárias, como a terapia ocupacional, um apoio psicossocial, ou mesmo adaptações de ambiente já são extremamente importantes. No nível 3, vai requerer um suporte muito substancial,
E a pessoa ela vai ter uma fala funcional limitada, muitas vezes não verbal, um comprometimento intelectual também, ou reagir com grande sofrimento a pequeníssimas mudanças de uma demanda comportamental. O acompanhamento multiprofissional ele é quase que o tempo todo necessário, frequentemente associado a uma tecnologia assistida para a comunicação, assistiva. Ele é fundamental para lembrar que o nível de suporte não mede inteligência e nem define valor. É só um termômetro prático de como mudar ao longo da vida, conforme a pessoa ela aprende estratégias ou mesmo encontra ambientes mais inclusivos. Agora, faz sentido falar também do chamado fenótipo autista ampliado. Já ouviu falar disso? O FAA, ou em inglês o BAP, o BAP, né? É aquela sigla de Broad Autism Phenotype. Mas vamos falar FAA, que é mais fácil que a gente está no Brasil, né? Então, assim, pensa nele como um primo leve do espectro, tá? É um T a nível suporte meio, por assim dizer, tá? Ele não tem um sofrimento suficiente para que a gente precise de suporte, mas tem ali sinais e sintomas bem característicos. Algumas pessoas, muitas vezes parentes de autistas, apresentam traços discretos, como falar de uma maneira muito direta, então preferir rotinas previsíveis, ou até mesmo a hipersensibilidade, o TPS, né, as questões sensoriais, o transtorno de processamento sensorial. Mas essas características elas não vão causar um prejuízo clínico suficiente para trazer sofrimento. Entender e estudar o FAA é muito útil por 3 motivos. Primeiro, vai ajudar a gente a entender a herança genética do autismo, porque famílias podem carregar versões atenuadas das mesmas variações genéticas. Segundo, vai evitar a patologização de diferenças. Nem todo comportamento ele é incomum, na verdade. Nem todo comportamento incomum ele merece rótulo. E terceiro, mostra como fatores ambientais modulam a expressão desses traços, que é a famosa epigenética, né? Se todo mundo em casa é direto para falar, uma pragmaticidade maior talvez nunca seja vista como um problema. Agora, já em ambientes que exigem sutis subtextos sociais, o mesmo traço pode virar um desafio. Com esse pano de fundo, então, vamos à terceira estação da nossa jornada, as 4 classes fenotípicas. Em 2025, pesquisadores aplicaram um modelo estatístico chamado GFMM, que ele pode soar complexo, mas é basicamente um algoritmo é procurar grupos invisíveis nos dados. Tipo esse algoritmo de Instagram, de TikTok, tá? Só que isso foi feito em 5.392 crianças. Eles analisaram 239 variáveis, incluindo marcos de desenvolvimento, intensidade comportamental, de comportamentos repetitivos, níveis de linguagem e mesmo a presença de comorbidades, como o TDAH e a ansiedade. O algoritmo encontrou 4 grupos estáveis. O que quer dizer isso? E para ter certeza de que não era só coincidência, os autores testaram o mesmo método em outra amostra e acharam exatamente as mesmas 4 classes. Isso é estabilidade, dá robustez a esse achado científico. Pegou? Beleza? Primeiro vem a classe que a gente vai chamar de uma classe de social comportamental. Ela é composta por cerca de 2.000 crianças, dentre essas 5 total, tá bom? Os sintomas de comunicação social eles são bem marcantes. Os comportamentos repetitivos dessa classe também. Quase sempre aparece o TDAH e a ansiedade como um pacote extra, como um bonuzinho de comorbidade, tá? Lembrando que até 80% de todo autista também é TDAH, tá? Então, se tem o diagnóstico de TDAH ou se tem a suspeita, tem que olhar também para ter. E vice-versa, versa-vice, né? Curiosidade, a marcha, tá, e a fala, elas surgiram na idade esperada. Então o diagnóstico ele costuma acontecer mais tarde, por volta de 6 a 8 anos, quando as demandas sociais vão ficando mais complexas. E aqui seria também muitos do diagnóstico tardio adulto também, apesar de que o estudo não avaliou os adultos, tá? Só avaliou a parte mesmo infantil. Agora, do lado genético, essas crianças carregam muitas variantes poligênicas associadas ao TDAH e depressão. Em outras palavras, vários pequenos empurrõezinhos de risco espalhados pelo genoma, pelo código genético dessas crianças. Além disso, apresentam mutações, de novo, aquelas que surgem na criança sem estar presentes nos pais, que interferem em genes ativos logo após o nascimento, principalmente o que a gente vai chamar de um interneurônio. São aquelas células que vão modular o volume da comunicação entre os neurônios. Do ponto de vista cerebral, os estudos de imagens vão mostrar o núcleo accumbens, aquela regiãozinha do TDAH, né, da dopamina, aquela área ligada à motivação e à recompensa, funcionando abaixo do ideal, o que ajuda a entender também
a busca por estímulos repetitivos, né, os estímulos. Já o eixo HPA, que ele regula o estresse, controla o hormônio cortisol, ele vai permanecer num modo ali, ó, um modo de volume alto, deixando a criança mais e mais ansiosa, mais e mais hipervigilante, né? Aquele estresse crônico constante. A segunda classe é o autismo com atraso de desenvolvimento. E eles são um pouco mais de 1.000 crianças nesse estudo. Além dos sintomas autistas, então, chegam atrasadas, né, na fala e no caminhar. O diagnóstico ele costuma vir mais cedo, entre 2 a 3 anos, justamente pelo atraso evidente, né, que é o que mais chama a atenção. Agora, a genética aqui ela vai pesar bastante. Existem mais mutações, de novo, né, aquela mutação que vem depois, que vai mexer com os canais de sódio, ainda na fase fetal, que são essenciais para a formação inicial dos circuitos neurais, e variantes herdadas de alto impacto que muitas vezes explicam um histórico familiar do atraso cognitivo, né? No cérebro, o córtex pré-frontal, aquela partezinha da frente, responsável pelo planejamento, pelo controle da atenção, vai se mostrar menos desenvolvido, tá? A conectividade entre essas áreas sensoriais e motoras também ela vai ser reduzida, justificando a coordenação motora comprometida, ou muitas vezes a dispraxia, né, que é visto. Resultado, quanto mais cedo começar a fisioterapia, a fono, mesmo a terapia ocupacional, né, todas integradas, melhora o prognóstico. Porque a gente está literalmente ajudando o cérebro a estar cimentando, né, a pintar aquelas ruas, as rotas, durante a fase onde tem maior plasticidade, neuroplasticidade. Agora, guarda bem isso aqui, tá? Mais importante que o diagnóstico, tratamento precoce. Se não consegue fechar o diagnóstico ou teve alguma limitação nesse sentido, mas tem sinais de atraso, começa a tratar, começa a desenvolver, mesmo sem o diagnóstico fechado ali, porque tem que desenvolver, tá? Adiante, terceira classe, que recebeu o apelido de desafios moderados, tá? Cerca de 1.800 e poucas crianças com dificuldade leve a mediana em socialização, linguagem, rigidez e cognição. Essas crianças elas vão se destacar da média dos irmãos, só que sem autismo, mas não vai chegar aos extremos de outras classes, tá? O diagnóstico ele costuma aparecer entre 4 a 6 anos, bem próximo do anterior, e geneticamente elas vão dominar variantes mais raras de genes de restrição intermediária. Ou seja, não são genes vitais à sobrevivência da célula, porém importantes para as funções cerebrais finais. Às vezes tem essa localização de tempo, né? Agora, a pontuação poligênica para depressão ou para TDAH, ela vai ser intermediária. E o detalhe fascinante aqui é que os pesquisadores encontraram as alterações em uma marca química chamada histona H4K20. Ela funciona como um post-it indicando ali se o gene deve ser lido ou não lido. Essas mudanças epigenéticas sugerem que o ambiente pode virar a chave de alguns genes. Então, intervenções que enriquecem o ambiente, com música, pintura, brincadeiras de faz de conta, pequenos desafios cognitivos graduais, eles vão ajudar muito a gente recalibrar esses interruptores e ampliar a flexibilidade mental dessas crianças dessa classe fenotípica, por exemplo. A quarta e menor das classes, só 554 crianças recebeu o nome de amplamente afetada. E aqui a severidade é bem alta, tá? Pensa assim, né? Em todos os domínios, tá? Social, comportamental e de comorbidades também. O diagnóstico ele vem muito cedo para essa classe, para esses fenótipos, para esse fenótipo específico, né, o quarto, antes dos 2 anos de idade, porque os pais geralmente já estão em múltiplas terapias quando eles chegam ao consultório. E a genética aqui ela é pesadíssima, tá? Mutações, de novo, em genes de altíssima restrição. Se esse gene quebra, tá, a célula geralmente sofre. E também em genes que a gente vai chamar de um regulador de proteína FMRP, que é a famosa proteína do contexto da síndrome do X frágil. As pontuações poligênicas para TDAH, para depressão e para outros transtornos são também igualmente altíssimas, indicando um risco genético amplo. Tá? No cérebro, então, há um descompasso entre esses genes que deveriam ligar antes do nascimento e os genes que deveriam ser ligados depois do nascimento, como se um relógio molecular ele estivesse fora de sincronia, né, um ponteiro com o outro. E para completar, a liberação da dopamina, naquele núcleozinho acúmulo que a gente acabou de falar, ele é muito mais irregular, dificultando a motivação e a aprendizagem por recompensa. Agora, na clínica, tá? Isso exige um plano multifrente, com intervenções comportamentais intensivas, como a ABA ou mesmo TIT, né?
e tecnologias de, por exemplo, realidade virtual para treino de habilidades, ou até mesmo de neuromodulação não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana de repetição, o mesmo REAC, que eu particularmente acho fantástico. Os resultados são incríveis para transtornos altamente carregados epigeneticamente. E que tem pesquisas agora falando que as neuromodulações recentemente estão sugerindo ser muito mais capazes de afinar o cérebro e a atividade desses circuitos de recompensa. Tudo bem? Pegou? Fácil? Tranquilo, né? Então, ó, ligando agora essas classes, tá? Essas 4 classes, ligando as 3 classes com os fenótipos, tá? A gente pode entender que os fenótipos, eles são, basicamente, representam 2 dos fenótipos, que é nível 1 de suporte, um fenótipo é nível 2 de suporte, e o outro fenótipo, o último, seria um nível 3 de suporte, que é o mais grave, tá? Isso dá ainda mais combustível para a gente olhar para o alto volume de diagnósticos tardios em adultos que explode nos últimos anos. Mas vamos ainda um pouquinho mais a fundo, tá? Vamos cruzar isso tudo, o nível de suporte com o fenótipo ampliado. Imagina então que você está atendendo ali um adolescente ou que você está visualizando seu irmãozinho ali, que é um adolescente nível 1 de suporte, mas que ele se encaixa na classe social comportamental, nesse fenótipo. O foco vai ser em ajudar a regular a ansiedade, reduzir repetição e mesmo trabalhar habilidades sociais mais avançadas, possivelmente utilizando uma tecnologia de biofeedback, ou mesmo REAC, tá? Ou que seja grupos de treinamento social, né, de habilidades sociais. Já uma criança de 3 anos, no nível de suporte 3, que ele vai cair naquela classe amplamente afetada, ela vai precisar de mais intervenções intensivas multidisciplinares, possivelmente complementando por protocolos de TMS, em pesquisa como disponível, ou mesmo 2, 3 ciclos de REAC. Enfim, a tecnologia ela pode ser um grande aliado. E, inclusive, tem os aplicativos, pulseiras inteligentes que vão monitorar o sono, o humor, atividade física em tempo real e que vão gerar uma trilha de dados chamada fenotipagem digital. Isso é ouro para a gente analisar, entender e trabalhar em cima. Esses dados vão permitir que a gente ajuste, né, a carga terapêutica semana a semana, em vez de esperar as avaliações semestrais, como se a gente fosse ter um painel de controle de bem-estar, tá? Mas assim, ó, entenda bem, tá? Nenhum estudo é perfeito. E esse modelo ele vai depender de relatos de cuidadores. Esse modelo que a gente está falando desse estudo sobre essas 5.000 crianças. Ele dependeu de relatos de cuidadores que podem superestimar ou subestimar alguns dos sintomas. Às vezes alguns são autistas também, né? Então a visão mesmo ela pode estar um pouco diferenciada. E as amostras elas vêm majoritariamente de famílias ocidentais bem informadas, o que deixa uma lacuna sobre diversidade genética, cultural e socioeconômica. Tá? Os autores reconhecem isso e defendem replicar esse trabalho em coortes globais, tá? Além de incorporar sequenciamento mais completo do genoma e de dados longitudinais para ver as 4 classes se elas se mantêm ao longo da vida ou se surgem subgrupos adicionais. E antes de fechar, vamos recapitular um pouquinho, tá? Em 3 frases na verdade. Primeiro, o autismo ele é um espectro amplo, que ele vai de traços discretos à necessidade de suporte muito substanciais, e esses níveis podem mudar. Segundo, o fenótipo autista ampliado ele mostra como certos traços podem existir fora do diagnóstico, ajudando a entender a herança e evitar a patologização das diferenças. Terceiro, as 4 classes fenotípicas elas oferecem um GPS biológico e clínico, que, combinado ao nível de suporte, ao contexto familiar, vai apontar para intervenções cada vez mais personalizadas, mais individualizadas, tá? Na nossa regulação emocional, inclusive perante a própria neuromodulação. Agora, se esse vídeo então clareou o seu mapa mental, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aí nos comentários qual classe, nível de suporte ou traço de fenótipo ampliado que você mais encontra, que você mais vê na sua prática clínica ou que tem dentro da sua casa como familiar. E escreve aí embaixo nos comentários também qual que é o tema que você quer ver no nosso próximo Mapa da Mente. E com isso, a gente encerra por aqui. O seu checkpoint ele foi registrado, o cérebro está preparado para os novos mapas mentais. Então a gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio, Descomplicando a Psiquiatria e a Neurociência, uma sinapse de cada vez.